queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele e sou professora do terceiro ano da Rede Futuro VIP. E hoje eu queria dizer para vocês o quanto eu estou com saudades, né? Pois já fazem 3 meses que nos afastamos das nossas atividades, né, presenciais. E hoje estamos todos aprendendo juntos uma nova técnica, né? Que é a era, né, das aulas à distância. E utilizando o instrumento principal, que é a tecnologia. Esta que muitos de nós só utilizávamos para fins de lazer. E agora, computadores, tablets, celulares se transformaram no principal instrumento de trabalho e de aprendizagem. E ainda digo mais, muitos de vocês, a maioria, estão se saindo muito bem. Então eu queria parabenizar a todos vocês, alunos do Futuro VIP, pelo esforço contínuo de vocês em aprender. Eu fico muito feliz de estar passando para vocês o necessário, o essencial para que vocês consigam aprender em casa. Então, crianças, para dar início a essa nossa aula, nós iremos falar sobre a região Centro-Oeste. O Brasil é um país muito grande. Por causa de suas dimensões, os costumes em cada região são bastante específicos. Isso acontece porque cada canto do país recebe influências de diversos fatores, como clima, vegetação, países fronteiriços, entre outros. No caso da região Centro-Oeste, que é a que estamos trabalhando nesta semana, as festas juninas adotam algumas misturas de tradições dos países da fronteira, especialmente o Paraguai. Além da quadrilha tradicional, que acontece em várias regiões, dança-se o cururu, que é uma dança comum no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde violeiros desafiam com rimas em uma roda dançante. Outro ritmo comum nas festas juninas é a polca paraguaia, dança típica em países vizinhos, como a Argentina e o próprio Paraguai. E é desse país vizinho do Brasil, o Paraguai, que vem um prato típico da festa, chamado de sopa paraguaia, que de sopa não tem nada, nem mesmo caldo. Ela é uma espécie de torta de farinha de milho com queijo e é muito famosa no Mato Grosso. E na região Centro-Oeste, o que não pode faltar também é a música sertaneja. E é no estado de Goiás que se concentram as maiores duplas sertanejas. E é o ritmo que mais embala as festas juninas da região Centro-Oeste. Agora daremos início ao nosso lançamento. E vocês sabem qual é o lançamento de hoje? Ah, isso mesmo! Nós vamos aprender sobre o algoritmo da multiplicação. Nessa aula, eu irei apresentar para vocês o algoritmo da multiplicação. Vocês já sabem fazer várias multiplicações, né? Algumas multiplicações utilizando outras estratégias. Então, vamos relembrar um pouquinho o que nós já aprendemos? Nós aprendemos várias formas de utilizar a multiplicação. E uma delas é a adição de parcelas iguais. Vamos relembrar. A professora do terceiro ano distribuiu 3 fichas para seus 6 alunos. Então, crianças, cada aluno recebeu 3 fichinhas para brincar na pescaria. Quantas fichas ela distribuiu ao todo? Vamos calcular? Através da adição de parcelas iguais? Vamos lá. Então, crianças, se ela tinha distribuído 3 fichas para cada aluno e são 6 alunos,
nós podemos fazer a multiplicação através da adição de parcelas iguais. Vamos lá? Então, vamos contar. 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Contaram? Isso mesmo. Nós adicionamos o 3 6 vezes, que totalizou 18. Se eu distribuir 3 fichas para cada um dos 6 alunos, né? Cada aluno recebeu 3 fichas para brincar na pescaria. Então, eu fazendo a adição dessas parcelas, eu irei verificar que eu distribuí 18 fichas. Ou seja, 3 vezes 6, 18. Outra forma que nós aprendemos a multiplicar é combinando possibilidades. Vamos ver o próximo exemplo. Então, gente, para curtir a festa junina, né? João foi lá verificar no guarda-roupa dele e ele viu que ele tinha 3 camisas quadriculadas, assim, ó, tipo esse paninho aqui da tia, né? Xadrezinho quadriculado. Então, ele queria saber se ele poderia fazer algumas combinações de roupas durante os dias de festa junina. Então, vamos lá. Ele tinha 3 camisas, né, xadrez, uma de cada cor, uma vermelha, uma azul e uma verde. Pensem, prestem atenção. E ele tinha 2 calças também, típicas de festa junina, uma com remendinho de coração e a outra com remendos de bandeirinha. Ele não queria usar a mesma roupa todos os dias, então ele queria combinar diversas peças, né, para não ficar com o mesmo traje durante os dias de festa junina. Então, ele queria saber quantas combinações ele poderia fazer entre essas 3 camisas e essas 2 calças. Saber quantas combinações nós podemos fazer fica muito mais fácil se utilizarmos a multiplicação. Então, basta nós pegarmos 3 blusas, né, vezes 2 calças. Quanto que é, crianças? Quanto que dá 3 vezes 2? 6. Então, ele terá 6 combinações. Ele poderá combinar 6 trajes diferentes, né? E aí não repetir o mesmo traje durante as festas. Outra forma, né? Outra técnica que utilizamos para calcular a multiplicação também pode ser utilizando o material dourado. Vocês lembram do material dourado? Ah, muito fácil, né? Lembram que existe o cubo, né? O cubo grande que vale milhar, a placa que vale centena, a barrinha que vale dezena e os cubinhos pequenininhos que valem a unidade. Então, vamos calcular uma multiplicação com material dourado. Darei o exemplo para vocês com prendas, né? Que são aqueles objetos, né, que normalmente a gente recolhe, né, ou compra, que tem nas barraquinhas para presentear, para dar de brindes para quem ganha a brincadeira. Então, vamos lá. 2 turmas participaram dessa doação de prendas, né? E cada turma doou 23 prendas. Como calcular o total doado pelas 2 turmas? Para calcular o total de prendas, nós podemos utilizar, né, a adição de parcelas iguais e também podemos fazer essa adição através do material dourado. Como, tia Dani? Como nós podemos fazer? Gente, é muito simples. Se eu tenho 23 prendas, qual é o material dourado que eu irei usar? Eu irei usar 2 barrinhas, né? E 3 cubinhos, que totalizam 23, né? Mas eram 2 turmas, então eu vou adicionar, né? Eu vou fazer a soma desse material 2 vezes. Então, primeiro, eu vou representar a quantidade doada por uma turma, né? As 23 prendas. Vou representar através do material dourado. E depois eu irei representar essa mesma quantidade, só que em 2 vezes.
Agora que nós já relembramos diversas técnicas para calcular a multiplicação, vamos ao nosso assunto principal? Ah, vamos sim! E qual é o assunto? Muito bem, quem respondeu que é o algoritmo da multiplicação. Gente, para dar início ao algoritmo da multiplicação, eu quero lembrar vocês uma coisa. Lembra que eu falei das fichinhas da pescaria? Que eu distribuí 3 fichas para 6 alunos? É muito fácil, né? Calcular através da adição. Mas se eu falasse para vocês que eu distribuí 3 fichas para 200 alunos? Nossa, tia Dani, como eu posso calcular isso? Eu terei que contar de 3 em 3 até chegar ao número 200? Não, para isso nós utilizaremos o algoritmo da multiplicação. E lembrando sempre, a multiplicação surgiu justamente para isso, para facilitar, né? Não é para complicar não, gente, mas sim para facilitar a adição das parcelas. É isso mesmo. Vamos ver. Simbolizamos a multiplicação pelo X. Muito bem, a multiplicação é simbolizada por um X. Mais tarde, vocês verão que a multiplicação também poderá ser simbolizada por um ponto. Mas por enquanto, nós usaremos o X, tá? O pontinho é só depois. Então vamos utilizar novamente o exemplo, né, das fichinhas da pescaria. 3, né, vezes 6 igual a 18. Olha aqui o X simbolizando a nossa multiplicação. Neste exemplo, o 3 e o 6 são os fatores. E o 18, né, que é o resultado, é chamado de produto. Então observem, fator vezes fator igual a produto. Então, crianças, a estrutura do algoritmo fica da seguinte forma. Eu tenho fator vezes fator e aqui eu coloco o resultado, né, que é o produto. Para utilizarmos o algoritmo, os fatores devem ser posicionados da direita para a esquerda, de modo que as unidades, as dezenas, as centenas, os milhares fiquem na mesma posição. Então, vamos ao passo a passo. Iremos multiplicar o algarismo do fator inferior por todos os algarismos do fator superior. Prestem atenção. Não esquecer do seguinte, gente. Quando o resultado, né, a multiplicação for maior do que 10, não esquecer que vai 1, né, ou vai 2, dependendo do valor, né? A dezena tem sempre que ir para outra casa. E atenção, crianças, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, eu posso multiplicar 2 vezes 3 e posso multiplicar 3 vezes 2. O resultado será o mesmo. 2 vezes 3 não é 6? Então 3 vezes 2 será 6 também. Então, crianças, tanto faz. Se na hora lá dos tickets, né, eu quiser multiplicar 3 tickets por 6 crianças, que será 18, ou eu posso multiplicar 6 crianças por 3 tickets, que dará 18 da mesma forma. Então, a ordem dos fatores não irá alterar o produto, que é o resultado. O algoritmo só pode ser utilizado para multiplicar 2 fatores. Então, toda multiplicação que utilizamos o algoritmo terá essa estrutura. Mais uma dica que eu queria dar para vocês. Colocar o fator menor na parte de baixo do algoritmo facilita a continha, vocês sabiam? Então, experimente. Vamos observar esse exemplo agora que eu darei. Né? Durante a festa junina, 43 crianças acertaram 2 vezes na boca do palhaço. Então, cada criança, né, conseguiu jogar a bolinha dentro da boca do palhaço
2 vezes. Vamos calcular quantas bolinhas entraram na boca do palhaço? Para eu saber quantas bolas as 43 crianças acertaram no total, eu terei que fazer o cálculo da multiplicação. Então, vamos armar essa continha através do algoritmo da multiplicação? Então, vamos lá. Lembrando que o fator menor, né, ajuda muito se ele ficar embaixo. Então, o fator maior é o 43, colocarei em cima. E o menor é o 2, colocarei embaixo. Vamos fazer agora a multiplicação através do algoritmo. Então, mais uma vez, crianças, armamos assim. 43, né? Em cima, na parte de cima, o fator de cima, e o 2 embaixo. Então, 2 vezes 43. Então, lembrando, para fazer essa multiplicação através do algoritmo, nós devemos sempre colocar os números organizados. Então, nós sabemos que o 3 é unidade e o 4 é dezena. Iniciaremos a multiplicação pela ordem da unidade. Então, vamos lá, eu começarei a fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Agora, irei multiplicar o 2 pelo outro algarismo, né? Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho um total de bolas acertadas na boca do palhaço de 86 bolas. Gente, outro exemplo para fixar ainda mais. A pescaria é uma das brincadeiras preferidas da criançada, não é mesmo? Então vamos falar sobre ela novamente. Durante a brincadeira da pescaria, participaram 24 crianças. E essas 24 crianças pescaram cada uma 3 vezes. Vamos fazer o cálculo para saber quantos peixes foram pescados no total? Vamos lá, usando o algoritmo, hein? Então vamos lá. Primeiro, nós armamos a conta. Usando, né, lembrando daquela ideia que eu dei de colocar sempre o fator menor embaixo e o maior em cima. O fator maior é o 24, coloco em cima. E o fator menor é o 3, que eu colocarei embaixo. Agora, eu pegarei o 3, né, e irei multiplicar por cada um dos algarismos dos fatores de cima, do fator de cima. Por exemplo, vamos lá, 3 vezes 4. 3 vezes 4, crianças, é 12. Eu não posso colocar o 12. Então, lembra que eu falei? Se houver necessidade, um número for maior do que 10, então vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, que foi 7. Então, foram pescados no total 72 peixes. Nós também podemos utilizar o algoritmo por decomposição. É muito fácil, basta separarmos a ordem de cada algarismo. Por exemplo, se eu tenho o número 24, eu irei separar a ordem deles. 20, que pertence às dezenas, e 4, que pertence às unidades. E irei fazer a multiplicação desses números, né, separadamente por ordem. Vamos fazer então. Eu faço 3 vezes 4, que é igual a 12. Aí eu coloco 12. E faço 3 vezes 20, que é igual a 60. Depois eu somo 60 mais 12. Nós iremos construir o nosso joguinho de hoje. Nós estamos falando em festa junina. Nós falamos que a pescaria é a brincadeira preferida da criançada. Então, vamos construir a pescaria das continhas? Então, vamos lá, preparando o material. Anotem aí. Vamos precisar de tesoura, fita adesiva, palito de churrasco ou de pirulito. Se ele tiver pontinhas, você deverá cortá-las para não se machucar. Clipse, pode ser uns 2 pelo menos. Barbante, sal grosso, farinha, areia. Gente, o que você tiver em casa. Papelão,
cartolina, o que você tiver em casa, gente. Vamos cortar e fazer alguns peixinhos. Na cauda dos peixinhos, você deverá colocar diversas multiplicações, mas não coloque o resultado. Depois, você colocará os peixinhos por dentro da areia ou do sal grosso ou da farinha para esconder. Observem como eu coloquei. A calda deverá ficar por dentro da areia, da farinha, ou do sal grosso, para que ninguém veja a multiplicação. Faça cortes próximo à boca do peixinho, para que o gancho possa entrar. E assim conseguir puxar o peixinho para cima, Você conseguirá pescá-lo. Isso mesmo. Agora, vamos fazer a varinha de pescar. Amarre um pedaço de barbante no palito de churrasco. Você deverá pedir ajuda a um adulto para poder abrir um clipe, para poder fazer um ganchinho. Então, você amarre a outra parte do barbante nesse clipe, prenda com fita adesiva e está pronto o ganchinho. Varinha pronta, peixinhos prontos, tudo organizado. Agora é só brincar. Nessa brincadeira, vocês deverão fazer da seguinte forma. Vocês colocarão os peixinhos, com as operações, com as multiplicações. E a criança, ao pescar, deverá informar o resultado correto. Se acertou, fica com o peixinho. Se errou, coloca o peixinho de volta. No final, quem tiver acertado mais, ficará com mais peixes. Esse será o vencedor. Crianças, e por hoje é só. Ficaremos por aqui. Aproveitem para pegar, a brincadeira, o joguinho que nós fizemos e brinquem em casa, Façam a festinha junina de vocês em casa, não é mesmo? Curtam bastante. Beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Arraiá, em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP eu disse arraiá, em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP e no Nordeste tem o arraiá. Tem forró e frevo que é pra dançar. E lá no norte tem até dança do boi. Parintins vibrou, com caprichoso e garantido que chegou. E Parintins vibrou. Festa junina é no VIP, meu amor. Eu disse arraiá, em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP eu disse arraiá, em todo o Brasil, de norte a sul. No futuro VIP, o sertanejo lá do centro-oeste tem festa de rodeio e a polca pra dançar. E lá no sul tem o shot e o vaneirão. E o sudeste dançou uma quadrilha tão bonita que formou. O sudeste dançou. Festa junina é no VIP, meu amor. Eu disse arraiá, em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP eu disse arraiá, em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP, festa junina é no VIP, meu amor.